Vamos falar de coisas também que são importantes para a saúde. Nós vamos ali para o nosso sofá, que nós temos agora a nutricionista Débora Cherubino, que vai falar conosco a respeito de osteoporose, não é? A doença dos ossos, que... Seja bem-vinda, tudo bem, né? Obrigada. A osteoporose é a doença dos ossos que traz enfraquecimento aos ossos, né? Os ossos que até aos 30 anos de idade de um ser humano normal, ele vai sendo construído, sendo fortalecido. Depois dos 30, assim, mais ou menos. Você está com quanto, Maurício? 29. Então se prepara. Daqui um ano. Se prepara. Tem um ano de construção. Depois dos 30... Meu Deus, eu não sei, Pois é, então depois dos 30 já começa, então, as células já começam a morrerem, né? Eu não sou médico para dizer, mas é porque está escrito ali, então eu estou lendo. Então a Débora vai falar conosco se a alimentação pode ajudar, né, nesse processo de fortalecimento, né, na saúde dos ossos. Claro, interfere muito. O cálcio é um nutriente muito importante, né? Além dele estar fortalecendo os nossos ossos, ele participa em diversas funções metabólicas, até mesmo a transmissão dos impulsos nervosos, né? Até mesmo a porosidade do osso, né? Você sabe, as pessoas têm muita a ideia de que o osso é aquela coisa compacta, e na verdade não é. Ele é cheio de poros, exatamente para ter maior circulação sanguínea ali, para ter absorção de cálcio. E a osteoporose é o aumento desses poros? A osteoporose, no caso, é uma diminuição, uma perca dessa massa óssea. E aí, ao longo dos anos, isso é fisiológico também, as pessoas, né, elas terem uma diminuição da massa óssea. Por isso que a gente até orienta, acima de 51 anos, a recomendação de cálcio vai para 1.200 miligramas. Para uma pessoa normal, adulta, né, é 1.000 miligramas. Agora, dizem que as mulheres têm uma tendência a ter problema com osteoporose mais do que os homens. E dizem que é importante, inclusive, beber muito leite ao longo da vida, né? É questão até da menopausa também, né? Que tem uma queda aí de estrogênio, tudo isso leva à diminuição do cálcio também. Então é importante, se a gente parar para pensar que um copo de leite normalmente nos fornece em torno de 250 miligramas de cálcio, e você precisa de 1.000 miligramas, aí você vê mais ou menos o quanto que você teria que tomar de leite. Claro que uma alimentação variada que seria o ideal, não só do leite. Eu até ia te perguntar isso. Além do Lu, leite, deixa eu chamar o pessoal de casa para participar, antes de você perguntar. Pode sim. Você que está em casa, se quiser tirar dúvidas com a Débora, nossa nutricionista, 3253-3320 é o nosso telefone para falar ao vivo. Agora, se você não quer falar ao vivo, você pode ligar também para a gente para falar pelo nosso CAT. O CAT é 313209-3301. Né? Se você tem alguma dúvida em relação à sua alimentação, para evitar problemas de osteoporose na idade mais avançada, então fala com a gente ou pelo Twitter também. Maurício está aqui com o iPad para responder também suas perguntas, @detudoumpouco.tv. Sim, Luciana. Eu quero perguntar, além do leite, quais os outros alimentos que são importantes que a gente que tenha na nossa alimentação? Não só as pessoas de mais de 50 anos, mas nós também, nós podemos prevenir isso, Claro. né? Então, quais os alimentos que não podem faltar na nossa mesa? Tem gente até que não pode beber o leite, né? Isso, são os que têm intolerância à lactose. Aí, nesse caso, a gente está indicando o leite de soja, os vegetais folhosos verde escuro, né? Aí tem a couve, o brócolis. Brócolis é um excelente alimento, fonte de cálcio. Então, assim, todos esses alimentos que pode estar usando. A sardinha também, queijo, leite e laticínios, de forma geral, são os que têm maior teor de cálcio. O interessante também é a gente estar escolhendo alimentos que tenham outros nutrientes que auxiliam na absorção desse cálcio. Que é o caso, por exemplo, da vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, a gente consegue ela através dos alimentos e através do sol. A exposição do sol ativa. Sabia disso, não. Não, é interessante, estou sabendo agora, né? bom saber então. Isso, aí você Inclusive, minha mãe, o médico dela, recomendou que ela tomasse mais sol. Mas não é qualquer horário o sol, Não, é melhor o horário de 10 da manhã de 8 às 10. No caso, o horário de verão até 11. Isso, até 11, depois do fim da tarde. E sem protetor solar, viu, gente? Porque senão não adianta. Fim da tarde, você fala depois de quê? Depois de 4 ou 5? Depois das 4. Tá. Porque se você está usando protetor solar, você vai estar bloqueando a passagem ali dos raios, né, ultravioletas, então não vai ter a ativação da vitamina D. E essa vitamina D que ajuda a absorção do cálcio, assim como o magnésio, que está presente nas cereais, nozes, grãos integrais, tudo isso também auxilia na absorção do cálcio. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta.
A osteoporose, geralmente, ela é observada, até diagnosticada em pessoas mais idosas, um pouco mais acima dos 40, até 50 anos. Nossa, pai, eu agora me senti um idoso, que eu tô com 38, acima dos 40. Não, eu não quis Jesus mandar essa amado. informação, mas é que vai diagnosticando ali a pessoa um pouquinho da terceira idade, né? Bom, enfim. E há pessoas que não cuidam realmente dessa alimentação, não gostam do leite assim durante toda a sua juventude, também não substitui isso por nenhum tipo de cálcio. Aí o que acontece? A pessoa é diagnosticada lá na frente com osteoporose. Como tratar isso? É reversível? Tem condição de voltar ao que era? Explica um pouco os malefícios da osteoporose. Claro. Então, só para frisar, a osteoporose ela é uma doença assim, silenciosa, sabe? Muitas vezes, você só vai descobrir que está com osteoporose no caso de uma queda. Caiu, aí que vai descobrir. Quebra fácil, né? Quebra fácil, porque o osso se torna fraco. Por isso que existem exames que é a densiometria óssea para fazer, para avaliar. Mas assim, a pessoa há sim uma reversão se tiver uma alimentação balanceada, rica em cálcio. E aí sim pode haver sim uma reversão desse quadro, evitar uma piora, na verdade. Agora você falou da vitamina D. Existe uma outra forma da pessoa repor essa vitamina sem ser pelo sol? Existe. A gema de ovo, ela é uma excelente fonte de vitamina D. Claro que tem que ser uma gema por dia, porque ela também tem muito colesterol, né? A gema de ovo, os peixes, né? Sardinha, atum, esses frutos do mar também têm vitamina D. Então, assim, são opções. No caso, a vitamina D auxilia na absorção do cálcio. Ela prende ali o cálcio nos ossos. Deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui pelo Twitter. É uma pergunta até curiosa. O Taylor Afonso coloca assim: tomar muito leite pode ser prejudicial? Porque eu tomo bastante. Sim, colesterol, né? Nesse caso. Aí se ele optar pelo desnatado, né? Aí não vai ter tanto problema quanto o colesterol. Mas o cálcio em excesso também faz mal, porque gera uma calcificação excessiva, calcificação óssea. Isso é legal você falar mais, Débora, porque esse negócio de... Então tem que ter. Mas o osso não fica mais forte, não seria isso, não? Fica muito até, inclusive, né? Inclusive então, tem uma telespectadora na linha e a gente vai chamar ela para fazer a pergunta para você. Alô? Alô? Bom dia, quem fala? Bom dia, é Cristiane França. Olá, Cristiane. Fique à vontade para participar do nosso programa e fazer a sua pergunta aí. Tá, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa bênção que a Rede Super entrando na nossa casa todas as manhãs. Amém. Eles são E está entrando longe, hein? Escolhidos do céu. E está entrando longe, no Rio de Janeiro que você está falando, né? Rio de Janeiro. Que bênção. Um abraço para todos no Rio de Janeiro que nos acompanham. Tá, obrigada. Doutora, eu gostaria de fazer a pergunta seguinte. Cãibra na barriga é falta de cálcio? Cãibra na barriga? Olha, normalmente a cãibra está associada com a falta de potássio no organismo, né? Então, aí tem que rever os alimentos que você tem consumido, mas é mais com relação à fonte de potássio mesmo. Tá certo. Muito obrigada, tá? Bom. Obrigado pela sua ligação, viu? Tá. Cristiane, Deus te abençoe. E abençoe todos vocês, tá, pastor? Amém, a paz. Até bom para complementar, fala então alguns alimentos que são fontes de potássio para responder melhor a telespectadora. Claro, tem a famosa banana, né? Mas muita gente não sabe, mas a ameixa preta, ela tem muito mais potássio do que a banana. Sério? Sério. Pois é, mas aí o produto, se ele for industrializado, por exemplo, aquela ameixa que você compra na latinha, que vem com calda ou sem calda, ainda assim ela tem menos, tem mas menos. Ainda tem sim. A ameixa preta mesmo, a ameixa seca. Não é nem a fruta também, mas a seca tem maior concentração. A fruta seca. Isso. Agora, a banana é qualquer banana? Banana qualquer. Porque eu ouvi dizer que a caturra é melhor para essas coisas, até para cãibra também, para evitar cãibra. A caturra tem um teor maior de frutose, né? Você vê até pelo mesmo gostinho dela. Então, assim, pouquinhas calorias a mais, mas só isso mesmo. Mas questão de nutrientes. A outra é melhor. Tem uma outra pergunta aqui, Débora. A Maria coloca assim: é necessário entrar na menopausa para começar a usar os medicamentos que possuem cálcio? Não, ela já pode fazer prevenção desde cedo. Quanto antes, a gente ter uma alimentação rica em cálcio, melhor. Melhor para prevenir a osteoporose.
E tem uma outra pergunta, eu não sei se você vai saber responder, mas eu creio que sabe, porque você sabe tudo. O João Vitor, de Belo Horizonte, escreve assim: existem uns refrescos em pó que eu gostaria de saber se são prejudiciais à saúde e também os refrigerantes. Refrigerantes eu sei que é prejudicial à barriga, né? Que ele dá uma gordurinha a mais, eu sei muito bem o que é isso. O problema dos refrescos em pó, gente, são o sódio. Eles têm muito sódio, muito conservante, não é um alimento saudável. Então, assim, tá sempre optando O sódio é o sal, no caso, isso, né? Isso, é o Na. É. Que tem o sal, é o NaCl, né? Cloreto de sódio. Pois é, mas isso pode aumentar, por exemplo, a pressão arterial, né? Por isso que não é indicado esses sucos industrializados à base de pó. Então, é evitar ao máximo. Agora, no caso, por exemplo, da osteoporose, uma vez que a pessoa ela descobriu que tem... Porque você falou que é uma doença silenciosa. Existe, por exemplo, uma forma de... Quando é que é o melhor momento de diagnosticar para evitar maiores problemas no futuro? Ou se começou, se tem jeito de se para, ou se você só ameniza os problemas? Ou se não tem jeito, ela vai avançar? Pois é, por ela ser silenciosa, o ideal é você estar sempre fazendo exames para ver como que está o nível de cálcio no seu sangue, sabe? Sempre fazendo exames e vendo isso. Mas isso tem idade certa para começar a fazer? Começar sempre. Igual, por exemplo, um homem tem que fazer exame de próstata a partir de tal idade. Então, no caso da osteoporose, não, qualquer idade. Qualquer idade você já pode começar a fazer o exame. Um garoto jovem, assim como o Maurício, por exemplo, ele já pode fazer. Já pode ir fazendo, já ir alimentando direitinho, Você bebe muito leite? Ele tem ele cara não de ser... bebe. Você sabe uma coisa que eu olho pra ele? Ele tem cara de ser aqueles meninos que faziam propaganda Parmalat, vestidinho de bebê, muito leite. Já me quebra. Não,